Olá pessoal, estamos aqui na sede da Interativa e eu tenho a honra de entrevistar Evandro Ber, pré-candidato à Prefeitura de Santa Maria. Evandro Ber, que leva o nome do seu pai, está concorrendo a uma vaga na Prefeitura, mas já trabalhou em diversas atividades. É advogado, trabalhou na assessoria jurídica de grandes empresas e atualmente tem uma construtora aqui em Santa Maria, empresário da construção civil. Para quem não conhece, hoje, então, vamos entrevistar o pré-candidato pelo Cidadania. Evandro, seja bem-vindo. Obrigado, Silvana. Obrigado àqueles que nos assistem no dia de hoje. É uma felicidade muito grande estar aqui participando de uma oportunidade ímpar, que é especialmente os partidos que têm uma menor visibilidade poder se comunicar com as pessoas através desse meio tão fantástico que é a internet, de uma forma tão interativa, tão aberta, inclusive com tempo para expor as ideias. Isso para mim tem um valor inestimável. Eu te agradeço pelo teu trabalho, pela tua coragem e fica aqui o meu reconhecimento. E se tu me permitir, eu quero fazer um agradecimento especial porque no dia 15 nós tivemos a nossa convenção e junto nessa caminhada não estou apenas eu, estão lá os nossos 14 vereadores. E aqui eu quero manifestar a minha gratidão e a minha eterna confiança no trabalho que vocês têm desempenhado e na forma como nós juntos vamos mostrar para Santa Maria essa visão e essa forma de atingir essa visão. Obrigado a todos vocês. Viu? Muito bem. Então, como é de praxe, eu tenho perguntado para todos os pré-candidatos por que tu queres ser prefeito de Santa Maria? Silvana, eu quero fazer parte da geração que não se omitiu no momento mais importante, mais relevante do nosso município. O que está acontecendo agora e que vai se desenrolar nos próximos 4 anos é uma situação que é um misto de grandes desafios, mas também de excepcionais oportunidades. Eu já tenho envolvimento com a ideia de como desenvolver o município já faz há muito tempo. Quando eu concorri as primeiras vezes, o que me levou a participar da vida política era essa visão de cidade que eu tinha, esse lugar onde a gente poderia representar ou realizar o grande potencial de Santa Maria. E às vezes que eu tentei, o sucesso que eu tive foi relativo. O que acontece agora? Eu acredito que depois desse período que eu tive de maturação, onde eu desenvolvi a minha empresa, onde eu fui gestor público dentro da administração estadual, sendo secretário substituto de Estado e depois diretor técnico de uma importante fundação, essa maturidade, esse tempo que eu passei, eu acho que me deu as ferramentas que eu precisava. E agora o momento chama. Tanto a pandemia quanto a possibilidade da gente resolver problemas históricos de Santa Maria que já existiam antes mesmo da pandemia são um convite inafastável. Eu não consigo resistir à vontade que eu tenho de responder a tudo aquilo que a cidade já me deu. Então, eu sou uma pessoa que conseguiu atingir um nível de estabilidade bom, eu consegui desenvolver as minhas faculdades, eu consegui me realizar junto à minha família e agora é o momento de eu devolver isso, de eu dizer nesse momento de tanta dificuldade, de tanta necessidade, de tanto potencial a ser realizado, que a gente está aqui, que eu e a Carla que está aqui, temos uma visão de cidade e temos um plano para realizar essa visão. E é isso que a gente vai fazer nos próximos dias, mostrar que a gente não está ausente, que a gente está presente e que nós temos o que dizer e como colaborar para enfrentar essas situações. Falou uma expressão que muitas pessoas me perguntaram quando eu mostrei, né, que nós faríamos todas essas entrevistas. Por que tu agora quer ser prefeito, se tu ficou ausente da cidade por tantos anos, estava, né, fora de circulação, e por que agora? Né? Como tu já disseste, o momento, Covid e tal. Mas muitas pessoas perguntam, por que tu saiu de Santa Maria? Na verdade, a minha saída de Santa Maria foi porque o governador Rigoto me chamou para ser secretário de Estado quando eu tinha 32 anos. Então, aos 32 anos, eu assumi a função de secretário substituto da Secretaria de Combate à Desigualdade Regional, que foi uma das grandes experiências. E o governador me chamou porque eu tinha concorrido a deputado estadual e a base do meu discurso, a base da visão que eu tinha oferecido para Santa Maria naquele momento era o de desenvolvimento. Então, acho que, de certa forma, motivado ou estimulado por isso, o governador me chama para ser secretário substituto e aí viajar ao Rio Grande do Sul propondo aquilo que viria a ser hoje os conselhos de desenvolvimento, as agências de desenvolvimento. A gente viajou todos os COREDs explicando, tentando ajudar os municípios a criar uma base constante de desenvolvimento. E isso exigia, obviamente, que eu estivesse fora do município, trabalhando e fortalecendo, consolidando essa compreensão de como é que alguns lugares se desenvolvem e outros não. E isso ajudou a formar este conceito, essa visão que a gente pretende passar hoje.
Quando terminou a administração Rigoto, durante a administração, inclusive, houve o fechamento dessa secretaria em função da crise econômica, e aí o governador me pergunta o que eu gostaria de fazer, se eu queria assumir esse papel dentro de uma outra secretaria. E disse a ele que não, que eu queria um desafio de gestão. Eu queria que ele me testasse, e até muitas pessoas que conhecem o mundo político me disseram, olha, o que tu vai fazer agora não dá voto. Eu disse, não me importa, eu não quero me preocupar com o que acontece a cada 2 anos. Eu quero entender que se um dia me aparecer uma oportunidade de eu ser gestor, eu estou preparado para isso. E aí o governador então me coloca como diretor técnico da Fundação Gaúcha do Trabalho, que à época era uma fundação que tinha mais de 1.000 funcionários, tinha 108 agências, desenvolvendo programas, gerenciando milhões de reais em recursos, e eu era o diretor técnico. Silvana, o meu quadro daquela época, eu tinha 32 anos de idade, o meu quadro tinha 35 anos de atividade no serviço público. Não há desafio maior que tu, um jovem cheio de ideias, conseguir compor um grupo tão coeso, com tanta experiência, num setor tão sensível como gerar emprego e renda, qualificação e requalificação, artesanato. Esse foi o grande desafio. E por 4 anos eu tive a honra de aprender muito com aquelas pessoas. E aqui a minha gratidão eterna a todos vocês. Vocês formaram este ser político, esse ser gestor, e a escola que eu tive lá é absolutamente impagável. Se sintam representados no dia de hoje a todo o valoroso povo lá da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social. E essa experiência me fez entender o quanto é possível a gente trabalhar quando a gente valoriza e respeita o servidor público. Porque se lá está uma figura que não entende de gestão, francamente é muito difícil motivá-los ou se motivar se aquele que te gerencia tem só aquela visão política eleitoral. E aqui o meu respeito a quem vive de política, mas eu não sou um político profissional. Eu tenho a minha empresa, eu tenho a minha atividade. Quando eu me envolvo com política, quando eu me disponho a participar, é porque eu entendo que é um momento e é um espaço onde eu posso contribuir. Porque essa não é a minha vida, não é daqui que eu pretendo tirar o meu sustento, mas é um chamamento. E eu acho que todo cidadão deveria, nesse momento, ter a sua participação. Tanto é que, dentro do nosso plano, é fundamental que o cidadão entenda que sem a sua coparticipação, sem a sua interferência, sem a sua cobrança, e é isso que a gente aprendeu lá na Secretaria de Combate à Desigualdade Regional, não há desenvolvimento sem participação e sem cobrança. Então, aqui, muito mais do que um plano, Silvana, muito mais do que uma visão de desenvolvimento, é a ideia de que a prefeitura e o prefeito têm um papel fundamental de estimular o seu povo a ser mais ativo, de agir com maior nível de cidadania. Então, esse período todo, eu acabei ficando fora de Santa Maria. Depois, eu abri um escritório jurídico em São Paulo, morei lá durante 2 anos, e aí me dei de cara com uma situação muito interessante, porque eu advogava contra a Petrobras, e advogava contra o Fundo Petros, e adivinha o que eu dei de cara lá em 2011? Com esse escândalo, porque justamente as ações que eu entrava diziam respeito à má alocação do recurso que deveria ser do aposentado e que acabava caindo em obras fora do país. Quando eu me dei conta disso, eu entendi que aquele escritório não iria adiante, porque aquele ali era o momento em que o Brasil inteiro batia palmas e aplaudia aquela forma de gestão, aquele sistema de governo. Direita e esquerda se abraçaram para apoiar aquele movimento que eu entendia o mal do Brasil. Naquele momento eu disse, não, eu preciso voltar e reencontrar minha função. E para onde é que eu volto, Silvana, em 2011? Para Santa Maria, porque essa é a minha casa. E foi aí que eu entendi que eu deveria voltar para a iniciativa privada e lutar em casa, para combater aqui, não essa ou aquela visão, não nessa polarização infantil e radical sobre isso ou aquilo, mas encontrar meios concretos de transformar o meu chão, a minha casa, e fazer dela o lugar que eu visiono, que eu imagino. Então, em 2011 eu volto para Santa Maria e desde então eu estou aqui, trabalhando, empreendendo, gerando emprego e renda, construindo, estudando o plano diretor, enxergando a cidade. Bom, quando a gente passa esse tempo todo que eu passei aqui de volta, que são por mais de 10 anos, trabalhando, sendo empreendedor, trabalhando na indústria da construção civil, e tendo o espírito público que eu tenho, infelizmente não tenho outra coisa a fazer. Eu tive que dar as costas para a minha empresa, pedir para o meu irmão tocar e voltar para a iniciativa privada. Porque se eu não fizer nada, a gente não vai conseguir sair dessa situação crítica que infelizmente se avizinha. Bom, digamos que tu consiga se reeleger, qual é a tua principal bandeira? Tipo assim, ó, eu vou atacar este primeiro ponto. Qual é a tua principal bandeira de trabalho? O interessante sobre essa pergunta, Silvana, é que ela seria a mesma antes, durante e depois da pandemia. Tá? Nós precisamos, obviamente, garantir que os nossos cidadãos tenham segurança sanitária,
que essa doença não avance e não vitime mais do que o número que ela eventualmente poderia atingir, que a gente garanta às pessoas o direito de sobreviver à pandemia. Mas a pandemia mostrou as fragilidades que o município tem em todos os campos, não só na saúde, também na rede de proteção ao nosso CNPJ, também a forma como Santa Maria se relaciona e busca recursos, também na forma como Santa Maria se relaciona com os outros municípios da região. O problema era anterior à pandemia, então as soluções que a gente apresenta funcionam para antes, para durante e para depois da pandemia. O ponto número 1, Silvana, é a gente organizar a questão econômica do município. É fazer com que o município recupere a capacidade de pagar as suas contas. Acho que quase todas as pessoas que tu entrevistaste aqui estão cientes do nosso déficit para o ano que vem, que vai ser da ordem de 200 milhões. E por que isso? Porque o nosso orçamento subiu 100 milhões e porque a defasagem de entrada de recursos, de impostos que nós vamos receber no ano que vem, ela está abaixo de 100 milhões. E isso é uma primeira estimativa, porque se a gente continuar nesse nível de não atividade econômica, de impossibilidade que o nosso pequeno, médio e grande produtores de bens e serviços consigam trabalhar e receber, o ano que vem será ainda mais difícil. Qual é o primeiro desafio imediato, para já, para o primeiro dia? É revitalizar a economia com um conjunto de medidas em todos os seus setores para a gente devolver a movimentação econômica para o mercado, para que volte a ter geração de emprego e renda, para que volte a ter tributos, para que a gente possa garantir que o orçamento do ano que vem vai acontecer e que para todo aquele conjunto de medidas necessário, a melhoria da saúde, a melhoria da segurança, a melhoria da qualidade de vida, a implantação de uma cidade muito mais amiga e respeitosa com o seu idoso. Sem ter essa movimentação, sem garantir os fundos para isso, não há governo. Isso é gestão. Sim, é importante mostrar que a gente tem uma visão geral sobre os diferentes pontos, mas se o candidato não conseguir explicar de onde ele tira o dinheiro, sabendo que nós temos 200 milhões a menos, não há uma discussão sobre gestão. Gestão é, sim, dentro dos recursos e dentro dos meios que tu tem, tu ter a ousadia de propor da onde virá os meios para tu conseguir atender a um serviço público de qualidade. E talvez num modelo ainda talvez mais intenso, até mesmo pagar folha e fornecedores. Porque se a gente continuar tendo uma queda de receita, a situação do município fica muito mais difícil. E aí nós passamos por 4 pontos. Primeiro, o cinturão verde é fortalecer e devolver as condições para que o nosso produtor rural contribua com a cesta básica do município. Porque hoje tu tem ali por volta de 200 ou 250 milhões de reais que poderiam estar sendo produzidos aqui no município, em gêneros de primeira necessidade, e que vem de caminhão todas as noites. Então, as nossas feiras, infelizmente, elas estão sendo abastecidas por produtos de fora e poderiam estar sendo produzidos aqui localmente. Então, quando a gente fala, vou fazer uma SEASA, não adianta tu fazer uma SEASA se tu não tiver alguém que produza produto localmente. E essa produção local, ela depende basicamente de infraestrutura, ou seja, as estradas que estão em condição de miséria, de acesso ao pequeno crédito e de assistência técnica. Então, se a gente consegue devolver essa estrutura e, acima de tudo, fazer com que os produtos de maior valor agregado, como, por exemplo, o queijo, o mel, os destilados, ou tudo aquilo que pode ser produzido numa indústria pequena, ali de 5 a 10 hectares, tu já tem uma movimentação na base da cadeia produtiva e tu põe dinheiro de volta na economia em quem mais precisa. Este primeiro ponto é o cinturão verde. Então, devolver ao nosso produtor a condição de participar com muita força nesse ressurgimento e renascimento. Isso dá para fazer no primeiro ano. O segundo ponto, Silvana, é a defesa do CNPJ local. Muito mais do que abrir novas empresas, que é importante, a gente tem que defender o CNPJ que está aberto, porque uma empresa que abre é importante, mas uma empresa que fecha, ela causa um rombo na economia, porque são os empregos que a gente perde, as pessoas que vão para o seguro, a energia daquele empreendedor que foi perdida, toda aquela vontade, todo aquele ânimo de criar, de gerar, ele sucumbe. Nós temos que salvar o CNPJ local. E a Receita também parte por recurso, microcrédito, e aqui eu sei que já foi rebatido, mas é o tom. Nós precisamos diminuir o custo Santa Maria. Não é possível que o município continue criando requisitos literalmente supérfluos para que o empreendedor possa gerar sua atividade. Ela tem que ficar mais simples. Um exemplo simples é que o empreendedor não pode esperar 3 meses por um alinhamento. Eu sei que isso já foi colocado. Não dá para esperar 3 meses por um alinhamento. Tu não pode esperar 2 meses por um habite.
Tu não pode ter o medo que tu tem num restaurante aberto esperando mês a mês que o teu alvará venha sob pena do fiscal bater na tua porta quando tu já cumpriu todas as tuas obrigações. Porque serviço é a base da receita do município. Então, desburocratizar, acelerar os processos e não é só da abertura, né? É durante a vida da empresa, a quantidade de medidas, renovar o alvará ano a ano, de novo, ISS de novo, ISS, todo ano tem que ir lá e voltar a renovar. Por quê? Mudou alguma coisa? Então, o município tem que mudar o foco de trabalhar para o seu interesse e olhar com foco na vida do empresário, porque se esse empresário consegue trabalhar e gerar emprego e renda, eu tenho mais receita, o município funciona melhor e pode trabalhar. Não se pode falar em hipótese alguma em aumento de impostos. E muito embora o governador tenha defendido arduamente aqui a ideia da gente ter uma majoração nos impostos, eu acho que essa é a saída de quem não tem mais nenhum recurso de criatividade e a menor compreensão de como é que funciona a atividade empresarial. E essa é uma coisa, óbvio que eu não defendo que todo o político devesse ter alguma experiência empresarial, mas aqui eu já tive empresa na área de serviços, eu já tive empresa na área do comércio e eu já tive empresa na área de indústria. Então, eu já vivi os 3 elementos que são fundamentais para a gente ter compreensão do que falta hoje para a empresa continuar viva em Santa Maria. Então, eu não ouvi falar, eu vivi essa realidade. E por isso eu tenho condição hoje de entender quais são as políticas públicas que podem trazer mais retorno. E não é só para o empresário, é para as milhares de pessoas que dependem do emprego formal. E fortalecer o emprego formal tem que ser uma missão. Então, a defesa do CNPJ local com o fortalecimento dessa cadeia. E nós vamos ter um problema interessante na virada do ano. A solução para esse problema é que a falta de recurso no mercado e a necessidade que essas empresas vão ter de capital de giro e capital de investimento. Da onde é que vem esse dinheiro? As propostas que estão fazendo aqui é em subsídio, ou seja, o governo tirar dinheiro do orçamento para botar na mão do empresário. E isso aqui é literalmente negar os fundamentos da atividade econômica. Por quê? Porque Santa Maria tem uma quantidade de capital formidável parada nos bancos, ganhando rentabilidade de poupança. Então, qual é a nossa visão para reativar a economia com o dinheiro local, sem precisar buscar favor de deputado, emenda daqui, emenda de senador? Não. A gente tem solução em casa, não precisa pedir favor para ninguém. Santa Maria tem de onde tirar os seus meios. Então, esse dinheiro que hoje está parado não, mas que está com baixa rentabilidade na poupança, ele precisa de 3 ou 2 elementos para voltar para a economia, para o setor produtivo. Ele precisa de um agente financeiro, que nessa questão a gente sugere as fintechs, que são pequenos agentes que misturam tecnologia e acesso ao crédito, e também o trabalho de qualificação, de identificação da qualidade das empresas e da estrutura e da segurança para o investidor. E isso a gente resolve com parcerias com as nossas instituições de ensino. As franciscanas, com a universidade e com a UBRA, ou com todas que têm capacidade de avaliar e qualificar o empreendimento. E aí entra a prefeitura com um conjunto legislativo para criar um meio saudável e seguro para o investidor local botar dinheiro no capital produtivo, no nosso pequeno e médio, tanto na agricultura quanto no sistema de comércio e também no nosso sistema de serviços. E aí o dinheiro que está parado vira dinheiro produtivo. E quem é o avalista no sentido de organizar toda essa cadeia? Quem sabe o que está fazendo. É o gestor público, com credibilidade, dando exemplo, dando segurança para quem investe. Então, primeiro ponto, cinturão verde. Segundo ponto, proteção do CNPJ local. Tá. Mas e se a gente botar recurso lá, Silvana? E se a gente for lá e der assistência técnica? E se a gente for lá e preparar a legislação para facilitar a vida do empreendedor? E se a gente for lá e simplificar a vida dele, fazendo o que todo mundo diz que vai fazer, né? Que é desburocratizar. E aí tu vai lá e abre a porta do teu empreendimento e ninguém passa pela porta. Porque esta é a realidade do dia de hoje. Não importa, mesmo quem está com saúde financeira, as pessoas não estão entrando pela porta. E se as pessoas não voltarem a entrar pela porta do comércio e do serviço, todo esse esforço foi perdido. E aqui é a inteligência do poder público em garantir a segurança sanitária das pessoas, mas com inteligência permitir a atividade econômica aonde isso, dentro de regras de segurança, seja possível. E no maior volume possível, porque o nosso relógio econômico está em descompasso com o nosso relógio sanitário. Por quê? Porque, talvez compreensivamente, o susto e o desconhecimento inicial do que seria importante para a pandemia fez com que a dose do remédio aplicado fosse muito intensa. Não se imaginava que o impacto dessa dose, que foi intensa, e todos reconhecem que foi intensa, causaria o estrago que causou. Então, agora é o momento de, com inteligência, com conhecimento, com ousadia,
a Prefeitura Municipal tem a condição de intervir e dizer claramente o que pode e o que não pode abrir. Porque se esse movimento não for feito agora, aí o déficit não é de 100 milhões. Obviamente que não se compara dinheiro com vida, mas neste caso, salvar vidas é prioridade. E em cima disso, se nós não tivermos a base econômica sólida, o cenário que se avizinha, aí sim pode ficar muito grave. Cinturão verde, defesa do CNPJ local. E aí lançar as bases do que é a nova indústria, a nova economia. Como é que nós ampliamos aí o capital do município? Como é que a gente amplia o produto interno bruto, a quantidade de riqueza, de empregos e de receita? Porque infelizmente, ou felizmente, todo mundo se refere de forma positiva, é que essa massa salarial do servidor público protege Santa Maria. E de certa forma protege, mas também engessa. A vinda agora, por exemplo, da Escola de Sargentos é fantástica. Nós temos que lutar por isso, porque isso, de certa forma, realmente vai injetar na nossa economia uma quantidade de massa salarial, de recursos vindo para todas as atividades, muito importante. E nós temos que botar todo o empenho para que isso aconteça. Mas este é o paradigma econômico que a cidade já vive nos últimos 50, 60 anos. E o que nós estamos falando agora é de dar início na nova fase de desenvolvimento. O primeiro ciclo de desenvolvimento foi da rede ferroviária. E ela foi pujante, ela criou milionários, bilionários, né? Naquele ciclo de levar alimento para a Europa em guerra. Nós formamos fortunas imensas aqui, utilizando a infraestrutura da rede ferroviária. Depois o Dr. Mariano, numa visão brilhante, ele entendeu que o ciclo ferroviário estava atingindo o seu limite. E aí ele, na cabeça dele, ele busca uma inovação. E aí ele busca ativamente criar o novo ciclo, que era a sociedade do futuro, que era a sociedade do conhecimento. E esse ciclo atingiu a capacidade de expansão e de crescimento e de transformação social dele, precisa agora do novo ciclo de desenvolvimento, que é onde o capital, as grandes empresas, aterrissam em Santa Maria e transformam esse conhecimento em riqueza. Porque se não tiver capital pesado para transformar conhecimento em riqueza, nós vamos ficar só com a massa salarial, porque esse conhecimento não vira riqueza. E então eu preciso trazer para cá esse capital. E este é o grande desafio. Como é que eu lanço a Santa Maria dos próximos 70, 80 anos? Como é que eu mudo esse... Mudo não, eu completo o paradigma. Por incrível que pareça, eu tenho que olhar para o passado. A importância da logística e a importância do papel estratégico de Santa Maria no lugar onde ela está no mapa é que determina a nossa vocação. E hoje, na sociedade atual, isto é fundamental. Transformar Santa Maria num grande hub logístico, ou melhor dizendo, no lugar onde as mercadorias entram e saem, não do Cone Sul, mas da própria região sul, da América do Sul, é o que vai transformar Santa Maria nessa nova divisa. O que eu quero dizer com isso? Digamos que a gente tivesse a duplicação da 287 e um aeroporto de carga. Todos os centros de distribuição das lojas, das empresas, elas teriam que ficar próximas a Santa Maria, dentro do perímetro urbano, porque essa carga chegaria até aqui e seria distribuída para todos os municípios que estão aí a 100, 200 quilômetros de distância. Em tese, o que acontece é que tudo aquilo que é mercadoria que vai ser distribuída no município tem que passar por Santa Maria. E aí eu não estou aumentando o PIB de Santa Maria, eu estou dizendo que todo o PIB da metade sul tem que passar por Santa Maria e nós vamos tirar a nossa parte. E aí nós vamos gerar centenas de empregos de valor agregado para engenheiros, para arquitetos, para administradores, para ser... Bom, aí eu tenho uma base local para criar isso. E por isso que eu digo que esse é um momento ímpar na história do município. Porque o governo federal manifestou claramente que o seu interesse de recuperar o país pós-pandemia é com um investimento pesado em infraestrutura. Então, esse aeroporto de cargas que a gente imagina para criar esse hub logístico, esse grande centro de distribuição, ele custa por volta de 500 milhões. E o ministro da Infraestrutura, quando manifestou o interesse dele em fazer o desenvolvimento, ele falou em 3 praças no Rio Grande do Sul, mas não falou em Santa Maria. E por que ele não falou em Santa Maria? Porque a visão atual do município não é de realizar essa visão cosmopolita da cidade, não é ligar ela com o mundo, é focada para o problema local. A gente está com a visão muito limitada. E este problema da visão limitada, a forma como a gestão do município não enxerga Santa Maria do tamanho que ela tem, que é uma cidade ligada com o mundo, faz com que as pessoas olhem para nós através da nossa lente, que nos torna pequenos. Mas se a gente vender Santa Maria para o governo federal como sendo a porta de entrada e saída dos produtos,
Aí eles não vão nos enxergar de forma diferente e aí vão apostar na infraestrutura. Mas para isso eu preciso aumentar o volume de atividade local. Quando a gente teve a subdivisão da região através da emancipação dos municípios, nós perdemos muita força econômica, porque tu tirou população, tu tirou infraestrutura e ela foi se descentralizando, que é o direito do município escolher. Só que o gestor inteligente sabe que tem como contornar isso. A gente reconstrói esse poder econômico, essa força de barganha, que vai atrair esse grande capital para a região, fazendo uma região metropolitana. Porque vocês imaginam qual foi o motivo pelo qual o governo federal decidiu fazer o anel viário? Vocês imaginam que era só para os veículos atravessarem a cidade? Não, é porque eles entendem o potencial de Santa Maria. Mas a gente precisa ajudar, tendo protagonismo. E infelizmente nos últimos anos a gente perdeu a força e o respeito dos municípios da região. Porque Santa Maria, que tem a vocação de ser a locomotiva da economia da região, se apequenou. Deu as costas para a região, não foi propositiva, não foi ousada. E as expectativas que a região tinha a respeito nosso, e a nossa capacidade criativa e a nossa força econômica, foram desperdiçadas. Nós precisamos recuperar isso agora, Silvana. Deixa eu fazer umas perguntas aqui, que está falando bastante coisa e tem alguns pinguinhos ali que eu acho que a gente precisa pontuar. Por exemplo, tu fala treinar e qualificar os CNPJs locais, né? O que nós estamos aprendendo com essa pandemia é que até as necessidades das pessoas estão mudando. E a partir do momento que eu mudo alguns hábitos, talvez alguns serviços já não vão mais ser necessários. E isso vai gerar uma crise econômica e que talvez seja irreversível para alguns segmentos, que não vai mais existir aquilo, né? A própria questão dos deliveries, que hoje teve um crescimento de 200%, 300%, a venda pela internet. Como competir, então, com a internet? Como que tu vai fazer um treinamento nesse CNPJ local que muitas vezes ele não conseguiu, esse empresário, esse pequeno empreendedor, ele não conseguiu acompanhar a velocidade das mudanças e ele, infelizmente, acabou fechando a empresa. Então, como realocar esse pequeno empreendedor, esses empregados desse setor e essa novidade mundial que é a internet? Como que vai gerar empregos? Como tu imagina qualificar? Eu olho esse fenômeno, tá, que tu colocaste agora. Então, as vendas pela internet já eram uma realidade antes da pandemia. Elas não vão mudar. Acentuaram, né? Agora acentuou. E mais, para aqueles que quiserem sobreviver a uma sociedade que vai estar instável e que vai estar com mais medo, e esse medo vai levar muito tempo para ele se afastar do coração do consumidor, esse sistema protetivo e essa segurança que se parece ter com a compra online não vai passar. Então, primeiro, a atividade econômica precisa entender que se reciclar, o queijo mudou, tiraram o queijo do lugar. Então, e o empreendedor sabe. Quem não entende que o empreendedor entende a necessidade de se reinventar, desconhece a atividade empresarial. Eu vivi isso em todas as minhas empresas. O mercado muda e tu ajusta, ainda mais na construção civil. Construção civil é uma mudança diária, constante de público, de mercadoria. O teu empresário sabe disso, mas o que ele precisa, Silvana? Saber quais são as regras do jogo. Saber que este novo caminho que ele vai seguir não vai mudar dali a 10 dias com a nova bandeira. Tu não pode dizer para o empreendedor como ele trabalha, tu diz os limites no quais ele trabalha e deixa para ele. Quem trabalha com um limite determinado é atividade pública. Então, servidor público só faz o que a lei permite. O empreendedor não, ele trabalha dentro dos limites da lei, ele não faz o que a lei proíbe. São mundos diferentes. Então, fundamental é trazer essa concepção, trabalhar internamente e ajudar ao empresário se redescobrir nesse novo mundo. A verdade é que determinados setores não sobreviverão a essa atividade. E para isso a gente tem que redirecionar para uma atividade mais próxima. Não deixar ele quebrar. Redirecionar ele para a nova atividade. E aí é que entra aquilo que eu te disse de requalificação. Senta, faz a diagnose, entende, trabalha a ideia, porque não é difícil tu abdicar de uma visão que tu tinha nos últimos 10 ou 20 anos. Mas se tu não fizer isso, talvez seja o teu fim. E aí é que tem que entrar essa parceria da prefeitura com as instituições de ensino, para enxergar uma forma de transicionar, não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista cultural do empresário, e indicar esses novos caminhos.
Quando eu te digo, por exemplo, que a gente pode aproveitar esse choque cultural, que é as vendas online, para transformar Santa Maria na porta de entrada desses produtos, eu já estou redirecionando a atividade. Porque eu não estou dizendo que nós vamos sofrer com isso, eu estou dizendo que nós vamos redirecionar. Porque aí a entrada e saída desses produtos que são comprados online agora é Santa Maria, e não mais Porto Alegre. E não mais Caxias como querem, porque o lugar que tem vocação para atender, digamos que tu esteja lá em Uruguaiana e compraste um celular, e tu não compraste no mercado, tu compraste ele no aplicativo, e o teu telefone está chegando. Como é que ele chega da loja até Uruguaiana? Bom, o que a gente está propondo é que esse telefone venha rápido de avião até Santa Maria ele pegue um caminhão e faça o trecho final de caminhão até Uruguaiana, e esse produto passa por Santa Maria, e para isso todos os centros de distribuição acabariam se concentrando aqui para ter esta vantagem competitiva. E não sou eu que estou dizendo, porque o Mercado Livre já está vindo para Santa Maria. E por que é que ele vem para Santa Maria? Porque a gente é uma cidade que abraça o empreendedor? Não. Porque tem vantagem competitiva, porque eles vão atender até 100 km de distância. E eu conversei com o pessoal e perguntei a eles, e se eu colocar em Santa Maria um aeroporto de carga, muda a tua realidade? Ele me surpreendeu. Ele falou, não. Para mim, não. Mas tu passa a atender, em vez de um CD, tu passa a atender a 7 centros de distribuição. Porque daí tu não distribui só para mim. Tu distribui para todos os centros de distribuição que tem uma margem de 100 quilômetros. Mas para isso a gente tem que ter visão de futuro. Para isso a gente tem que encontrar um plano que nos leve a juntar não só Santa Maria, mas os municípios da região, porque este é um projeto regional. Isso não ajuda só a nós, isso dinamiza a economia de toda a metade sul do Rio Grande do Sul, que está presa no modelo antigo. E que, se seguir a tendência atual, é capaz até de perder Rio Grande. E se Rio Grande cair com a construção desse novo porto lá em Arroio do Sal, a economia da metade sul vai por água abaixo. Silvana, nós jamais poderíamos ter perdido a duplicação da 287. E não é que a gente perdeu o perímetro urbano. O nosso trecho da duplicação da 287 em direção a Santa Cruz é que não sai mais. É inaceitável, porque todo este processo de desenvolvimento que eu te falo depende de logística de transporte. A quem interessa não duplicar esse trecho da 287? Como é que pôde as nossas associações e o nosso poder público municipal ter aceitado isso pacificamente, se este é a porta do novo salto, da nova fase, do novo movimento econômico do município? Sem infraestrutura não existe a cidade. E a vocação que a gente tem de ser esse entreporto comercial de mercadorias desaparece. Esta é a minha briga no primeiro dia, para defender todos esses setores, de ponto imediato, o nosso Cinturão Verde, o nosso CNPJ local, inclusive a nova indústria que está se formando, que é a 4.0, que é a do conhecimento, a da tecnologia, a dos aplicativos, e nós já temos várias iniciativas em Santa Maria, mas que ainda não tem um marco legal. Santa Maria ainda não se adaptou para proteger, e nós já estamos perdendo essas empresas, que são as nossas startups, porque elas estão encontrando um ambiente mais favorável em Santa Catarina. E aí a gente vem aqui, os nossos jovens criam, os nossos jovens iniciam, e Santa Maria não a recebe porque não está preparada para entender. Então, além da defesa do CNPJ local, além da criação do nosso Cinturão Verde, além da visão de longo prazo e a transformação de Santa Maria nesse grande entreposto comercial, também no curto espaço de tempo dá para fazer uma legislação que abrace melhor e insira dentro daquelas lógicas que eu te falei, né, de qualificação, de assistência técnica, de geração de microcrédito para alimentar essas novas empresas. Eu tenho solução local, eu não preciso pedir favor para fora. Nós temos todos os ingredientes da solução dos problemas de Santa Maria dentro de casa. E aí tu me pergunta por que eu quero concorrer? Porque aqui a gente tem tudo na mão para resolver o problema. Só precisa de alguém que tenha visão e um plano. Ah, faltou um elemento. Quando a gente estava na secretaria, sabe qual foi o elemento que era a diferença, Silvana, entre as regiões que tinham prosperidade e as que estavam na miséria? Era só uma. Não era a formação étnica, não era a formação cultural, não era a base econômica, não era a posição geográfica, era a participação. Era quando o empresário, é quando o trabalhador, é quando a atividade econômica, é quando a sociedade viva abre a boca e diz o que quer e cobra do seu agente político. E este é o segredo de sucesso dos municípios que têm êxito. Então, tudo que eu te falei,
não funciona se o poder público não tiver a capacidade de ganhar o coração e a mente daqueles que vivem em comunidade, para que eles participem e aceitem a crítica. Se eu não estiver pronto para que o cidadão me diga que eu estou errado, que não é por aí, que ele não gostou da solução, então eu não posso ser, porque eu dependo da confiança. Eu tenho que criar esse sentimento de pertencimento. A prefeitura não é minha, é nossa. A cidade não... Inclusive a cidade. A cidade troca conosco todos os dias. A cidade deixa um pouco em mim e eu deixo um pouco na cidade. Se isso acontecer, se a gente fizer esse conjunto de fundamentos darem certo e a cidade abraçar a ideia e se tornar dona do projeto, não tem mudança política que mude, porque a visão do político tradicional é que a cada 2 anos ele tem que se eleger alguma coisa. E quem é que paga a conta? O cidadão. Mas quando o cidadão é o dono da política pública, não importa a viagem política eleitoral do cara. Ele não consegue mudar a realidade. E nós precisamos ser mais críticos. Nós precisamos ser mais duros com os nossos políticos. Nós precisamos ser mais enérgicos com os nossos políticos. Nós precisamos sair da nossa empresa e botar a cara na política para cobrar atitude. E se não der para cobrar, então faça por conta própria. Participe. Diga não, diga sim, diga está errado, diga eu concordo, mas venha. Não precisa nem concordar comigo. Se tiver algum outro que tem uma visão que te agrada, vá. E é esta a diferença. Todo o resto é um mundo possível. O mundo real é quando tu te envolve no processo. É quando tu me cobra. É quando tu tem a coragem de ir na minha rede social agora e dizer o que tu está dizendo é bobagem. Ou, gostei, mas dava para ser assim um assado. Uma coisa que eu percebo na cidade é nós temos essa abrangência regional. Santa Maria abraça, né? Quantas pessoas vêm de fora, quanto conhecimento borbulhante, né? Que vem via universidades, as bases militares, e isso vai criando um campo bastante heterogêneo. Por isso que ela é esse turbilhão de ideias e nós não temos um pensamento homogêneo. Nós temos várias vertentes, várias opiniões muito distintas. Muitas vezes as pessoas dizem, porque Santa Maria tem muito funcionário público, que tem uma visão mais conservadora, enfim, não é empreendedor. Na realidade, o sistema democrático, ele precisa contemplar os anseios de uma sociedade como um todo. E como Santa Maria começou com uma vocação, né, ferroviária, serviços, educação, tentamos na saúde, é complicado tu ter esse pertencimento. E isso vale para qualquer candidato. Sim. Esse pertencimento, por quê? Porque existem bandeiras diferentes a serem trabalhadas. Enquanto um quer investir num setor, outro acha que isso não é importante e vai defender outras bandeiras. Por isso eu digo, um gestor de uma cidade complexa como a nossa, com uma relevância que ela tem em toda a região, porque nós temos uma abrangência regional, né? E na realidade nós temos uma abrangência nacional, porque a quantidade de estudantes que vêm do Brasil inteiro estudar aqui em Santa Maria e acabam misturando as suas culturas, faz com que a cidade ela tenha uma particularidade. Então é bastante difícil tu agradar a todos, mas qual é o melhor plano para dizer, pensar a longo prazo e não só resolver o buraquinho da esquina, né? Não só resolver aquele bueiro da esquina. Então, as perguntas que são feitas aqui, eu até quero colocar para vocês, vão perguntando aqui na live, que eu vou passar as perguntas ao nosso candidato da noite, mas principalmente falar, aqui tem perguntas de saúde, aqui até a Dirce Aguiar perguntou, qual a tua posição referente à volta às aulas? Se tu fosse prefeito hoje, qual seria a tua posição referente à volta às aulas? Ela já fez essa pergunta aqui. Então nós temos vários braços, educação, cultura, saúde, transporte, infraestrutura e saneamento básico. Então eu quero que tu guarde um pouquinho para a gente falar um pouquinho de cada uma dessas, mas quem sabe tu já responde a pergunta da Dirce Aguiar. Qual a tua posição referente à volta às aulas? Essa postura com relação às voltas às aulas talvez seja um dos pontos mais sensíveis da pandemia. Um adulto médio, ele tem uma condição de ser convencido a adotar as práticas sanitárias de um jeito mais fácil do que uma criança tem. Então, nesse ponto particular, eu preciso defender a ideia de que a gente só volte às aulas quando a gente tiver uma questão sanitária mais estável.
porque nesse ponto especial, especialmente no jovem, na criança, é muito mais difícil controlar essa interatividade, esse contato que eles têm, porque é natural, e eu vivo isso porque o meu afilhado está em casa há 9 meses, e a gente vê nele a dor que é a impossibilidade do contato com o amiguinho, com a amiguinha, com o prof. Então, o impacto emocional de ficar em isolamento está sendo brutal na nossa sociedade. Então, o que eu defendo é muito claro. Nas partes da sociedade que é possível a gente ter uma vida razoavelmente normal, do novo normal, com as devidas medidas de segurança, essa vida precisa continuar. Nos pontos que a gente tem vulnerabilidade, é possível proteger. É fundamental proteger. E, neste caso, as crianças, até porque, e aqui eu lamento muito, mas entendo porque é um fenômeno novo, ninguém chegou num consenso ainda sobre o que é certo e o que é errado em pandemia. Então, no caso das crianças em especial, eu prefiro manter elas distantes ainda, enquanto a gente não encontrar uma verdade mais tranquila sobre o que fazer com relação ao Covid. Muito bem. E em relação à saúde? O que tu imagina, quais seriam os teus principais pontos a serem trabalhados na questão da saúde pós-Covid ou com Covid ainda, porque nós não sabemos quanto tempo ainda nós vamos conviver, né? Sim. Quais seriam as tuas propostas em relação à saúde? A nossa saúde, ela sofre o problema anterior ao Covid, e ele foi expresso e escancarado durante o Covid. Eu tenho visto muitos candidatos defenderem abertamente a gestão plena na saúde. Na minha opinião, gestão plena na saúde não é uma coisa que tu decreta. É um estado que tu alcança quando tu te tornou realmente bom na prestação da saúde. E Santa Maria, infelizmente, está longe de prestar uma assistência básica, próximo daquilo que seria ideal. Quero porque não usa ferramentas hoje avançadas, aliás, o USP já usa, mas a nossa rede ainda está longe de conseguir. Quero porque ela ainda não tem um método de gestão interna dentro das unidades de saúde. Quero porque a rede ainda não contempla assim, de uma forma mais próxima. E aí até recentemente a gente viu a situação lá da Zona Sul, da Zona Norte, da Zona Sul também. Então, se a gente entender que esse sistema precisa evoluir no seu fundamento básico, que ele precisa melhorar muito na assistência básica, que ele precisa expandir inclusive os cuidados com as populações específicas, como por exemplo, e eu já vi nas tuas outras lives, abordar a questão das pessoas que estão, por exemplo, em situação de extrema vulnerabilidade, como é o caso, por exemplo, das mulheres que são vítimas de violência. Então, se uma mulher hoje é vítima de violência no dia, ela conseguir escapar da violência, isso acontecer às 3 horas da manhã, para onde é que ela vai? Onde é que ela vai se sentir segura? Será que o PA mais próximo, o PA está pronto para atender essa mulher que tem uma condição específica de violência acontecendo? A pessoa que está num surto psicótico hoje, ela deve ser mantida junto com a pessoa que está sendo tratada de uma situação normal? Será que o nosso atendente no PA está pronto para vivenciar? Então, essa rede de assistência especializada para essas situações que são atípicas e que têm peculiaridades, precisa ser montada. Então, antes de eu falar em gestão plena, eu tenho que ser bom nas coisas mais simples. E nós estamos longe de atender. Eu não posso, e aqui foi uma questão acho, debatida por quase todos os candidatos, eu não posso deixar um idoso na fila esperando para marcar, quando a gente já tem ferramentas, hoje para tudo na vida tem aplicativo, a gente acabou de dizer, como é que isso não chegou na ciência? Nós somos tão rápidos, Silvana, para montar toda uma rede de teleconsulta, né, no Covid. Como é que não pensaram nisso antes? Claro que aquela ideia do se tiver sintomas fique em casa, eles já entenderam que foi uma péssima ideia, mas a ideia em si, não do teleatendimento, mas de tu incorporar a função dessa tecnologia dentro do sistema de atendimento, sistematizar melhor, disponibilizar ou trazer, aproximar mais a medicação para tu não ter tantas fases, porque às vezes porque tu tem várias fases e tu tem essa demora, uma doença que era de baixa complexidade vira média, e às vezes de média vira alta, só porque tu demorou para atender, e aí o custo disso é maior. Mas o principal problema de saúde está na prevenção. Se tu não faz ideia da quantidade de pessoas que procuram pronto atendimento estão lá por causa de zoonose. Então, fazer saúde também era um centro de controle de zoonoses. Ou pelo menos um gerenciamento mínimo da questão do resíduo. Santa Maria está na idade média em termos de gestão de resíduo. Então, talvez seja a melhor política sanitária do município evitar que as doenças aconteçam. Como é que eu estou falando em fazer perimetral se eu não tenho esgoto, Silvana? Se eu não tenho água, como é que eu vou dizer para o cidadão santamariense usar álcool gel e máscara se o cara está pisando no esgoto?
Então o acordo da Corsã precisa ser revisto, porque enquanto o santamariense não tiver água e esgoto, eu não posso falar em fazer mais uma perimetral. Isso é um tapa na cara de quem está adoecendo e morrendo. Tenham misericórdia. Na realidade a gente tá tendo pessoas com dengue em Santa Maria. Já tivemos 2 surtos, quando a gente fala agora em Covid, a gente esquece que nós tivemos outros 2 surtos. Então, de um jeito tranquilo, responsável, respeitando o contrato, Corsã é esgoto e água. Covid é doença infecto-contagiosa. Sem água e sem esgoto, não tem salvação para o mais pobre. Então, é muito tranquilo falar isso dentro da nossa casa, onde a minha água está garantida, onde o meu sanitário está preservado. Não adianta depois correr com bolsa, com medicação. Então, como é que a gente evita a necessidade de mais número de leito? Evita que adoeça, mas não simplesmente isolando o cara em casa, porque se tu isolar o cidadão em casa e ele não tem água e esgoto, tu está condenando ele à morte. E ele vai agravar outras doenças, que é o que está acontecendo. E isso é uma grande preocupação da classe médica. Eu já fiz uma entrevista mês passado com algumas lideranças médicas e que eles estão muito preocupados, porque daqui a pouco vai vir o rebote da saúde. Por quê? Porque as pessoas ficam em casa. O medo foi tão grande, foi tão instaurado, que muitas vezes os pacientes não estão fazendo as suas revisões, Exato. Não estão fazendo os seus check-ups, não estão fazendo as suas cirurgias eletivas, porque estão com medo, né? Então, se a pessoa tinha que fazer uma cirurgia cardíaca, ou tem que fazer uma cirurgia de hérnia, ou de catarata, ou mesmo os pacientes oncológicos, fica 6 meses sem fazer o tratamento adequado, o rebote vai chegar depois, o que era uma cirurgia média, exatamente como tu falou antes. Vai ser de alta complexidade. O risco vai ser muito maior. E no idoso, Silvana? Isso é uma coisa muito preocupante. Se no idoso tu migra da baixa para média e da média para alta, talvez seja muito mais só o agravamento, porque ele tem muito mais dificuldade de se recuperar das consequências disso. Exatamente, até pela própria idade. A própria idade vai fazendo com que todas as outras comorbidades vão acentuando, né? Mas a minha pergunta que eu te faço em relação à saúde, como tu vê uma solução, então, para melhorar o nosso sistema municipal de saúde? Porque já foi falado e eu preciso te perguntar, Sim. porque muitas pessoas acham que só o postinho ali na vila vai resolver. Não vai. Né? Nós precisamos pensar também em soluções definitivas. Sim. Se hoje nós estamos sendo regulados por leitos de CTI, como ter mais esses leitos de CTI? Então, uma coisa é certa, o município não tem a menor condição de, nos seus recursos próprios, de criar esses leitos e depois aparelhar eles com todo o equipamento necessário e depois recrutar todo o pessoal necessário e treinar esse pessoal para fazer essa atividade. Essa ideia, no curto espaço de tempo, ela é absurda e impossível de fazer, porque o esforço econômico para isso no município que já não tem recurso seria totalmente ineficaz. O que nós vemos é que os leitos que foram disponibilizados agora para o município são esforço da atividade privada. Foram os nossos hospitais num esforço de aumentar a sua infraestrutura, porque esses têm recursos humanos e recursos físicos e materiais para disponibilizar num curto espaço de tempo. Mas eu te pergunto, se a gente aumenta significativamente esse volume de UTIs no sistema privado, pelo SUS, passada a pandemia, como é que eu sustento isso? Então, quando a gente fala em gestão plena, a gente tem que ter os pés no chão. É muito bonito dizer, não, eu assumo a responsabilidade. Se a gente não está conseguindo responder às necessidades básicas, se eu não consigo fazer o posto, se eu não consigo fazer posto de saúde suficiente para atender, se a minha saúde da família está num patamar de menos da metade do que ela deveria estar fazendo, eu vou falar em UTI, ou de transferir essa responsabilidade imediata para uma estrutura que já não está funcionando. Então, este é o momento do município ter um pouquinho de pé no chão, reunir as forças que estão postas hoje num sistema que já foi referência de primeiro mundo em saúde e juntos combinar a saída para Santa Maria, porque aonde um adoece, todos adoecem. Esse é um problema geral e os nossos hospitais, tanto o USME, quanto o Astrogildo, quanto o sistema coordenado pela UFN, quanto o próprio hospital regional, em conjunto, em um esforço ordenado e com os municípios da região, porque a gente não está trabalhando nem organizado com a região. E este é o grave. Por isso que quando a gente ganha escala, Silvana, e por isso que quando eu falo em região metropolitana, eu mudo a escala do problema.
E eu posso tratar isso com muito mais recurso. Mas enquanto eu enxergo Santa Maria, nem os dados do IBGE a gente tem, Silvana. Faz 10 anos que eu não tenho estatística, então eu estou trabalhando olhando no retrovisor. Tu já imaginou tu dirigir um carro a 200 km por hora, que é contra a lei, não façam, mas dirigir olhando para o retrovisor, é isso que nós estamos fazendo, nós estamos dirigindo olhando para trás, esse carro vai bater, eu tenho que olhar para frente, e olhar para frente é ganhar escala. Quando a gente tiver encontrado essas soluções num diálogo aberto, franco, corresponsável com os nossos hospitais, com os profissionais da saúde, com o conselho regional, aí eu vou ter uma solução. Mas não pode pegar um político, sair a fazer discurso e achar que isso é política de saúde, porque não é. Nós precisamos de um discurso sério e técnico a respeito da solução, não só do Covid, mas da saúde como um todo. Porque a migração para o sistema de saúde integral ou da gestão integral, ela é uma evolução que pode chegar quando nós tivermos eficácia, e nós não temos eficácia. Quando tu fala na questão da infraestrutura, como exigir máscara, álcool gel, se essa pessoa não tem água tratada em casa ou esgoto? Nós sabemos dessa dificuldade, teve já muitas reclamações aqui na questão do bairro Camobi, que é um bairro que tu trabalha, e eu te pergunto, como tu pretende investir então em infraestrutura? Sim. Qual seria a tua proposta quanto a isso? Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer urgentemente é mudar o nosso plano diretor. Eu já vi algumas pessoas defendendo o atual plano diretor, mas ele padece de severas dificuldades. Ele não é um plano que represente uma visão de futuro. Esse plano diretor trabalha, como eu te disse, olhando para trás. Ele trabalha resolvendo deficiências que já aconteceram, mas ele não é propositivo no sentido de futuro. E permitiu situações que, do meu ponto de vista, são absurdas. E está prestes agora a revisar a nossa planta, autorizando expansão urbana para áreas que não tem nada, quando eu tenho grandes vazios urbanos que já têm infraestrutura. Então, a primeira coisa a fazer é evitar gasto desnecessário. Como é que eu vou botar 50 milhões em 7 ou 9 quilômetros de asfalto quando eu não tenho dinheiro para pagar o asfalto atual? Quando o atual prefeito tem que fazer um empréstimo para pagar recapamento de parte do asfalto? Eu vou te garantir uma coisa, Silvana. Eu não vou fazer um único quilômetro de asfalto novo enquanto eu não tiver condição de recapear o que já tem. Enquanto o cara tem que tirar a produção do distrito abaixo do barro. Enquanto ruas fundamentais da nossa cidade ainda estão sem calçamento. Porque primeiro vem a saúde e o desenvolvimento econômico, e depois vem o upgrade e a expansão. Interessa a alguns que querem fazer expansão imobiliária, mas a cidade está se perguntando como é que eu mantenho o que eu já tenho funcionando. Porque está errado tirar empréstimo para recapear asfalto. Isso é sinal da pobreza econômica do município. Eu tenho que encontrar meios próprios para que a infraestrutura que eu tenho continue funcionando. O que acontece se eu fizer mais asfalto? Eu aumento o tamanho da dívida que eu tenho que pagar. Que resposta eu estou dando para o produtor rural que não consegue sair da propriedade quando eu estou fazendo uma perimetral que não tem ninguém morando na volta e eu deixo ele não ter como tirar a sua produção? Eu estou matando o cara que produz para criar uma possibilidade de futuro, onde eu vou ter que botar toda a infraestrutura do estado de novo. Creche, rodovia, água, luz, esgoto, escola, tudo. Então, enxergar a cidade, adaptar o plano diretor à realidade, uma expansão consciente do município, é direcionar o recurso que a gente tem para a infraestrutura possível. E uma situação concreta do plano diretor, que é a nossa questão de mobilidade urbana, que é um desastre. Então, se fala muito aqui em começar a olhar para dentro do município e fazer um anel viário dentro do município. Lamento informar, mas isso já aconteceu em todas as grandes cidades do planeta e não deu certo. Olha Los Angeles, por exemplo. Tu vai botando uma rua do lado da outra, só que cada vez tem mais carro, aí tu põe mais rua, aí tem mais carro, aí tem mais rua. E aí hoje tu chega em Los Angeles na hora do rush, tá todo mundo parado. Então, se a gente seguir aplicando uma lógica de cidade pequena para uma cidade cosmopolita, nós só vamos ter mais despesa. Não é um investimento em infraestrutura inteligente. A solução para o trânsito de Santa Maria está em diminuir o volume de carros na cidade. Ou seja, se tu tivesse um transporte de qualidade em Santa Maria, tu não precisaria pegar teu carro. Eu vivi 2 anos em São Paulo e eu nunca precisei de carro. Eu volto para Camobi, eu precisei comprar um carro. Tem alguma coisa errada. E qual é a tua proposta? Nós precisamos urgentemente revisar o nosso plano de mobilidade urbana e definir um transporte realmente de massa que atravesse a nossa cidade. A gente redefine o papel do transporte coletivo.
como eram os modelos de 30 anos atrás. Então, na época que o pai era prefeito, teve uma grande discussão sobre como resolver o transporte coletivo. Há 30 anos atrás. E sabe qual foi a sugestão do Landó, do próprio Jaime Lerner? Um monotrilho. Há 30 anos atrás. E olha que há 30 anos atrás as soluções do monotrilho já eram complexas. E por que o monotrilho? Porque Santa Maria tem ruas estreitas. Então, eu não tenho como empurrar essas ruas para colocar transporte coletivo no meio. Os outros modelos, como o BRT ou o VLT, BRT é como se fosse um conjunto de ônibus com via forçada. E o VLT é transporte sobre trilhos, é veículo leve sobre trilhos. Tá? Não tem como fazer. Eu teria que empurrar a cidade para os lados para criar espaço. Então, nesse caso, eu tenho que levar o transporte para cima. Só que já tem várias cidades de porte igual de Santa Maria e regiões metropolitanas que estão adotando essa solução. Várias. Que é exatamente o que está acontecendo agora na região metropolitana da Serra, lá em Caxias, onde um senador famoso está levando os chineses para montar a infraestrutura lá. Pois é. Esta solução já era para estar feita em Santa Maria há mais de 30 anos. E por que não é feita? Porque a visão dos nossos legisladores, infelizmente, enxerga Santa Maria como uma cidade que esse tipo de situação, não, isso não é a nossa realidade. Na época, o César Schirmer teve essa... O Schirmer inteligentemente chegou a fazer os estudos. Quando ele foi implementar, aconteceu a Covid. Mas eu vou te dar um outro dado relevante. Tu sabia que na época que o pai era prefeito, existia o Ministério da Aeronáutica que ia dar o dinheiro para fazer o aeroporto de Santa Maria? Dado. Sabe qual foi a resposta da Câmara de Vereadores? Santa Maria não precisa do segundo aeroporto. Só que Santa Maria nunca teve um aeroporto. Ela tem uma base aérea. Então, ou nós nos livramos da visão de cidade pequena, da cidade que olha para o retrovisor, e nós começamos a enxergar para frente e articular soluções de cidade grande e cosmopolita, que é o que nós somos. Ou nós vamos estar discutindo de novo, a cada 4 anos, qual é a grande vocação de Santa Maria. Qual a diferença? É que eu e a Carla temos um plano. Nós temos como enxergar, nós vemos como organizar a região e criar escala e volume suficiente para atrair o capital que vai investir nisso, como por exemplo no monotrilho. E não é barato, Silvana, é um investimento da ordem de 1,5 a 1,8 bilhões, que é o que acontece nas outras cidades. Por quê? Porque nós temos sustentabilidade do sistema. O que a gente não tem é um interesse do município em chamar esse investidor e mostrar para ele o potencial e acertar com ele como é que se faz. Até porque aqui nós temos a vantagem que é a rede ferroviária, uma grande área que é a área federal e que pode ser utilizada diminuindo dramaticamente o custo de implantação do sistema. Talvez não seja do máximo interesse da Rumo, mas entre o interesse da Rumo e o interesse de Santa Maria, eu fico com Santa Maria. Essa questão das necessidades individuais das pessoas. Muitas vezes as pessoas ficam fazendo perguntas bem pontuais da sua rua, da sua esquina, né? E aí a questão da visão macro da cidade. Se tu sabes que tu vai pegar uma prefeitura com deficiência, com um passivo bem grande, com uma quantidade enorme de funcionários se aposentando. Sim. E isso é uma realidade da maior parte das cidades brasileiras. Sim. As prefeituras estão quebrando no sentido de que não tem receita. E aí tu não pode aumentar imposto. E aí nós estamos vivendo numa situação ainda mais atípica em relação ao Covid. Então, como investir nesta infraestrutura? Porque quando nós falamos em saneamento, esgoto, a céu aberto, numa cidade como Santa Maria, que é uma cidade de cultura, é uma coisa contraditória, não é? O interessante é que esgoto e água não são um problema. Se eu não fosse construtor e eu tivesse dinheiro, eu abriria uma empresa de esgoto e água, porque dá muito dinheiro. E dentro da nossa região, a Superavitária Santa Maria é um baita do negócio, Silvana. Dá muito dinheiro para quem aplica, porque quando a pandemia vem, tudo pode faltar, mas não pode te faltar esgoto e água. E a pessoa que tem esgoto e água paga isso porque não pode ter cortado. O problema é que, como o gestor público tem o direito de decidir as formas como isso é implementado, o que nos faltou foi visão. E nós facilitamos um acordo que não é vantajoso para o município. Então, eu te diria o seguinte, se nós tivermos aqui o controle desses fatores, se Santa Maria recobra o poder de gerir a sua cidade, a realidade começa a mudar.
Porque a capacidade de investimento existe. E é por isso que eu te digo que é tão importante criar a região metropolitana do coração do Rio Grande. Porque aí eu tenho escala, e em escala eu consigo já chamar grandes parceiros internacionais. Por exemplo, no monotrilho, os grandes parceiros nacionais são Índia, são Estados Unidos, são Coreia do Sul, Japão, Noruega, Israel. Esses parceiros querem o que para vir para cá? Segurança jurídica, vontade política e escala. E essa escala eu garanto aumentando a massa de pessoas que vai usufruir dos serviços. E aí eu vou ter grandes empresas com capital de investimento prontos para mudar a realidade do município, porque o município sinaliza que quer evoluir. Mas se a gente explica para essas pessoas que a gente quer continuar sendo pequeno, eles vão procurar municípios que tenham outra visão. Então a gente precisa largar dessa visão pequena, fechada nos limites do vaca cair do verde. A gente precisa enxergar Santa Maria para fora. E talvez aí uma vantagem que eu tenha, porque eu já saí daqui, eu já vi o mundo, eu já sei que é possível. Tu não precisa mais me convencer que é possível, eu já sei que eu já vi acontecer. E esta visão, essa coragem, essa ousadia e a capacidade de explicar para a nossa gente que dá para ter uma vida melhor. É só se organizar, ter um bom plano e acompanhar o processo. E esta função pedagógica dos governos. O governo também faz parte da educação permanente do seu povo. Isso é cidadania. Mas se o teu governo dá um mau exemplo, aí as pessoas se desesperam. Elas começam a desrespeitar a lei. Elas começam a se insurgir, às vezes, contra a própria sobrevivência. Então, quando tu me pergunta por que o cidadão, durante a Covid, vai lá e não respeita as regras de distanciamento e máscara e álcool gel, é porque as pessoas estão desesperadas e talvez não estejam vendo o mesmo respeito à lei por parte dos seus governantes, que mudam de opinião de uma forma que é como quem troca de roupa nas nossas estações aqui, porque antes a gente estava de casaco, agora já está praticamente só de camiseta. Pessoal, façam as perguntas aqui na live, nós já estamos conversando há 1 hora, né? E tem muita coisa ainda para a gente falar, então vou tentar resumir. Se alguém tiver alguma pergunta, coloque aqui. Tem uma pergunta do Cássio Carlos Esperotto. Qual o teu projeto para fortalecer o agronegócio? Esperotto, quem faz estradas facilita o progresso. Se a gente não botar a infraestrutura mínima para o nosso produtor poder tirar essa produção, não dá para falar em crescimento econômico, não dá para falar em produção rural. Se a gente perguntar hoje em qualquer um distrito de Santa Maria, qual é o desespero deles, é que o cara produz, o cara investe, o cara se sacrifica, vive do campo, vive no campo e não consegue sair de casa. Eu sou um pequeno produtor rural, a gente tem uma pequena propriedade e eu vivo essa realidade, Cássio. Claro que envolve questões também como assistência técnica, como microcrédito, como esse apoio em termos de certificação dos produtos que ainda não estão certificados. Esse é outro capítulo totalmente à parte, porque Santa Maria poderia avançar muito em certos produtos agrícolas e de fundo agrícola com altíssimo valor agregado, mas que a gente não consegue certificação básica para o cara poder vender no mercado. Aí vem gente de fora e toma conta desse espaço. Então, se a gente misturar, primeiro lugar, infraestrutura, talvez uma melhoria na segurança, porque eu acho que essa ideia do sistema integrado, do CIOP, estendido para os pontos-chave dos distritos, com um monitoramento eletrônico, cercamento eletrônico, já daria um nível muito maior de segurança para quem está no campo. E recentemente eu fui muito bem atendido pela Brigada Militar, e aqui eu agradeço a dupla de brigadianos que foi nos atender, porque nós tivemos um episódio lá e eles estavam parados muito próximos, nos atenderam com todo o cuidado, com toda a gentileza. Eu agradeço aos dois que foram lá, mas isso tem que ser uma constante, e este brigadiano tem que estar assessorado por inteligência em termos de segurança, e por isso que talvez avançar o cercamento eletrônico para o campo seja uma medida necessária. Mas primeiro, logística, o básico, o feijão com arroz do campo. Vamos dar condição e estrutura para o nosso homem e mulher do campo poderem produzir, ou pelo menos tirar o que produziram. Muito bem. Aqui tem alguns comentários, gente, então os comentários eu não vou conseguir falar todos. Eu convido a tua equipe que responda, porque as perguntas vão ficar na fanpage. Amanhã essa entrevista vai para o YouTube da revista, então siga o YouTube da revista, a Revista Interativa. E também eu quero falar aqui, algumas pessoas estão comentando a questão do transporte público, que está difícil na cidade e que tem monopólio. Tem outras pessoas comentando aqui desses valores do monotrilho, que é uma coisa grande, ou seja, a gente não está conseguindo asfaltar. Eles estão questionando aqui, a Rossana Cantarelli está comentando aqui, inclusive, acabou de dizer que não tem dinheiro para asfaltar as ruas. Como vai conseguir um monotrilho? Excelente pergunta, Rossana, brilhante.
Quando a gente fala em asfaltamento de rua, eu não teria como colocar, por exemplo, um pedágio em Santa Maria. Eu não posso tirar o recurso que eu botei no asfalto, tá? Porque eu não tenho como tornar esse trabalho sustentável. Já o transporte coletivo, ele obedece outra lógica. A pessoa que faz esse investimento, que não é o poder público, que é uma grande empresa, que tem muito recurso e tecnologia em transporte, ele faz o investimento e assume a utilização, a exploração da atividade durante o período no qual ele se sente à vontade de recuperar o que ele investiu. Então, a competência do gestor municipal em explicar para esse empresário que ele pode ganhar dinheiro aqui, faz com que ele bote o dinheiro para que ele possa ter. E o governo federal disse que vai ter dinheiro público para ajudar esse empresário. O que está faltando, infelizmente, não é dinheiro do município, é a iniciativa do município em explicar para o governo federal que Santa Maria merece uma cidade melhor com um transporte coletivo de qualidade. E não é o fim do transporte coletivo como ele existe hoje, porque todas as nossas empresas de ônibus adaptadas a esse novo modelo terão uma sobrevida, porque no modelo atual, talvez dentro de 7 anos, eles não tenham mais como sobreviver. Porque esta nova forma de gerir talvez estenda a possibilidade de um transporte coletivo hoje que não tem qualidade, que não atende à necessidade do trabalhador, que não atende à necessidade do estudante, que não atende à própria necessidade econômica da atividade de transporte coletivo, tem uma sobrevida. Mas alguém tem que propor algo diferente, porque o modelo que está não tem mais sobrevida. E aí é que é fundamental entender também que, enquanto isso acontece, nós temos que achar um período de transição até isso se tornar realidade, onde as condições mínimas, como parada de ônibus, como linhas mais inteligentes, como atender e aproximar mais esse transporte das pessoas, são uma necessidade. Existe uma solução imediata para os problemas, para as deficiências do transporte coletivo, mas há que se apontar um outro modelo, porque este não aguenta mais. E não sou eu que digo. Porto Alegre já está num sistema caótico, praticamente insolúvel. E as grandes cidades, como eu enxergo Santa Maria, porque para mim ela é uma grande cidade, precisa antecipar os problemas. Então a gente precisa olhar para frente e criar meios seguros e economicamente viáveis, como as parcerias público-privadas, para resolver esses grandes problemas de infraestrutura. A gente sabe que não é só Santa Maria, né? As cidades todas estão inchando. Sim. Porque uma família tem 4 pessoas e tem 3 carros, muitas vezes. E cada vez mais as pessoas estão inchando as ruas, e aí vem mais rotatividade né, na Zona Azul, e vem aquela briga de estacionamento, e o problema do centro ficar inchado. Aí, fantástico, Silvana. Só para clarificar, porque o que a Silvana falou agora, e eu não gosto de ser o menestrel do apocalipse, se nós não encontrarmos soluções logísticas de mobilidade urbana para o centro de Santa Maria, num curto espaço de tempo, será impossível viver no centro. Então, ou a gente resolve o problema de mobilidade criando um sistema de transporte coletivo que funcione, ou não tem mais como andar, não tem mais como morar, não tem mais como entrar e não tem mais como sair, porque as nossas ruas são muito estreitas e não tem como mexer na física. Então, a saída aqui é tirar o veículo da área de circulação, para que o centro renove, para que o centro resista. Inclusive, nós temos uma grande ideia, hoje não vai dar mais tempo, mas de revitalizar todo o centro, do calçadão entrando pela Praça Aldão Marinho e descendo a Rio Branco. E aí eu sei que tem uma questão da cultura fundamental, e é uma crítica e um pedido muito intenso de todos os atores da cultura em todos os seus segmentos, música, teatro, artesanato, e eu coordenei o artesanato, é uma causa que eu sou apaixonado e não tenho dúvida que eu vou ser um apoiador intenso do artesanato, mas nós precisamos de uma moldura para esse quadro. Não só para o artesão e para o músico e para o artista, porque ele precisa desse espaço, mas porque a Santa Maria da cultura tem que entender que cultura é saúde, é vida. Então, para a nossa sanidade, Santa Maria tem que criar esses espaços onde a gente volte a consumir cultura. Não porque é uma mercantilização, não porque é uma atividade econômica, porque é a composição de nós, a tua formação, a minha. Às vezes eu tenho a impressão que alguns membros do Ministério Público esqueceram de como é que foi a juventude deles. E da importância que é o acesso à música, à arte, ao teatro, a toda a fase de entretenimento para a integralidade do ser. Nós estamos tendo uma visão muito tacanha, muito limitada, muito assim, interiorana, no pior sentido da expressão, quando a gente trata do que é a cultura. E isso tem que ser revisto imediatamente, Silvana.
Olha, eu estou aqui querendo perguntar mais coisas, o nosso tempo está quase, já até passou de 1 hora. Eu agradeço a participação de todos os telespectadores. Coloco aqui, se ainda quiserem fazer perguntas, a equipe do Evandro Ber vai responder aqui nas lives depois. E da Carla Kowalski. E da Carla Kowalski. Da prefeita Carla Kowalski. Da Carla Kowalski. E gostaria então de pedir que tu fizesse as tuas considerações finais, o teu recado final. Provavelmente muitas coisas a gente não conseguiu contemplar, né? Porque tem muitas demandas, né, para serem faladas, mas eu gostaria que tu desse as tuas considerações finais. Muito obrigado pelo tempo de vocês. A oportunidade de conversar, de ouvir, de deixar clara essa visão e de chamar todos vocês para uma discussão, para concordar ou para discordar, para criticar. Se no entendimento de vocês o que a gente disse aqui é absurdo, é irreal, então digam por que não ou por que sim, porque esse ato de pensar, de visualizar um mundo diferente, de visualizar um mundo possível, dizer por que sim e por que não, é o que nos torna diferentes, é o que trouxe a civilização até o ponto atual, e é isso que a gente precisa fazer. O espaço político, a eleição, ele é o lugar da discussão desses assuntos, deveria ser todos os dias, mas o Brasil é meio estranho, a gente só fala desses problemas quando chega a eleição. Então eu estou aqui, eu e a Carla estamos aproveitando a oportunidade de, junto dos nossos vereadores, de junto dessa equipe legal que tem aqui na nossa volta, de mostrar essa visão de mundo para vocês e de tentar colocar os passos que a gente precisa para chegar até lá. Porque se vocês acreditarem nisso, nós os políticos, nós viramos uma peça acessória. Nós só vamos fazer o que vocês querem, mas aí vocês precisam ser os donos dessa verdade. E é nisso que eu aposto, é por isso que eu voltei a concorrer, porque há 20 anos atrás o Brasil não era dono da verdade, para concordar ou para discordar, mas foi tanta coisa nesse tempo que o Brasil está muito mais, e Santa Maria está muito mais interessado em participar, a nova geração, a juventude vem cobrando, vem pressionando. Esses dias numa reunião com um grupo de mulheres que é organizado para defender e proteger a mulher da violência, elas foram muito enérgicas e muito duras com todos os candidatos a prefeito, e depois quase que pediram desculpa, e eu disse, não há que pedir desculpa, isso é o que nos faz grandes. É essa luta, essa discussão, essa pressão contínua sobre os nossos gestores. E quem não gosta de ser contrariado, não pode concorrer. Eu nem tenho como explicar para vocês o quanto esses últimos meses, trocando ideia com a Carla e experimentando a visão da Carla do mundo sobre a ótica feminina, mudou a minha percepção do que é a prioridade no município e me trouxe mais compreensão. E é isso que a gente tem que fazer, aceitar a crítica, aceitar a visão do outro, não radicalizar do ponto de vista de dizer que se tu não concorda comigo, então tu não merece nem existir. Nós precisamos de mais compaixão, de mais visão, de mais consenso, de mais respeito. E aí sim a gente vai realizar essa cidade. E é para isso que a gente está aqui. É por isso que eu e a Carla estamos nos propondo a largar as nossas vidas, ela se distanciar da família dela, eu da minha empresa durante esse período, para plantar essa semente, para realizar o nosso legado, para deixar alguma coisa e para fazer parte da geração que não se omitiu. E eu conto com vocês. Muito obrigada, Evandro. Muito obrigada a todos os telespectadores. Agora está vindo perguntas sobre esporte, lazer, praças, jovens, crianças, adolescentes. Agora vocês estão perguntando, mas o Evandro vai responder. Não sei se tu tem alguma coisa rápida ou depois ele responde aqui na live, porque são demandas importantes também. Tem algumas perguntas que vieram agora aqui sobre a questão dos eventos, como é que tu trataria esse assunto, mas eu também quero mais ou menos respeitar o limite. Sem eventos não há recuperação econômica, e a gente tem um plano muito ousado. Esses dias eu falei inclusive com o pessoal dos esportes sobre rodas, sobre velocidade, e também, obviamente, e eu sempre digo, a pergunta daquela pessoa que fez a pergunta sobre financiamento, essas ações de infraestrutura todas passam por parceria público-privada, porque é que o capital produtivo mostra a sua importância social, e nesse caso esses investimentos em infraestrutura, especialmente para os eventos, são fundamentais. Santa Maria não tem um multipalco, as soluções que nós tivemos hoje para ter feiras são inoperantes, então isso para nós é fundamental e vai acontecer.
Todas essas perguntas que vocês fizeram, eu, a Carla e a nossa equipe, nós vamos cuidadosamente responder um por um, cada um de vocês, porque esse canal de comunicação é o que se chama campanha política eleitoral. Esse diálogo é permanente e não é o fim da live que vai encerrar essa comunicação. Nós vamos responder uma por uma todas as perguntas, tantas vezes quanto for necessária e na extensão de tempo que vocês entenderem que seja fundamental. Isso aí, ó. O Cleverton Gonçalves, eu acho que está respondida a tua pergunta aqui então. E a questão dos jovens, que aqui o Clênio Josás aqui está perguntando sobre as crianças e jovens, mas o Evandro já respondeu. Então, gente amada, muito obrigada pela audiência. Amanhã estará no YouTube da Revista Interativa, ficará na fanpage da Interativa. Muito obrigada, eu fico muito honrada de ter participado dessa festa de ideias, que eu estou aqui há 6 dias, né, com 6 pré-candidatos, com propostas boas e distintas, mas que acho que as pessoas podem poder conhecer um pouco mais, né, a diferença de cada um. Eu sei que depois da dona da casa não se fala, então, mas eu ia cometer uma gafe aqui. Eu ia terminar sem explicar ou sem deixar muito claro que o que tu faz aqui, Silvana, é um ato de grandeza e aquilo que está alinhado com tudo que eu acabei de dizer. Se não tiver uma imprensa atuante, se não tiver órgãos de comunicação dispostos a mostrar essas verdades com a coragem que tu faz, ouvindo a todos, deixando que a gente se expresse com liberdade, e a gente não foi pautado de nenhuma forma, esse ambiente de liberdade e de igualdade a todos os candidatos é que me dá coragem de continuar e de dizer para todos que pena que a gente não tem muito mais Silvanas transformando, informando e educando o nosso povo, porque sem educação não existe futuro. Ai, muito obrigada, Evandro. Eu também quero dizer, como hoje é a minha última entrevista, que eu estou muito feliz. É um momento tão interessante e importante de diálogo, de debate, de conhecer as propostas, de conhecer as ideias, de pensar a cidade como um todo, que a gente não pode parar. Isso me fortalece, me anima, me estimula, e eu gostaria que os nossos telespectadores continuassem nos perguntando, porque se Deus quiser a gente vai continuar conversando e talvez até fazer um debate, porque eu acho que isso é muito importante, porque a Santa Maria é uma cidade muito importante para a nossa região. Eu amo essa cidade, eu invisto, eu sou corajosa, como, né, muita gente está dizendo, eu sou corajosa, e a ideia dessas entrevistas serem independentes é justamente para a gente poder perguntar sobre todos os assuntos sem um viés específico, né? Então, gente, muito obrigada, Evandro, de novo, e um abração.